Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Parece que está tudo ótimo. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso vídeo semanal do Livro dos Espíritos com o auxílio do Filosofia Espírita. O vídeo que você já conhece, né? Mas antes de começar, peço vocês que já vão deixando o joinha e que assistam os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio. Hoje está eu aqui, JP, Antônio e Ivan. Pergunta número 65. Vamos ver o que os espíritos têm a nos dizer e comentar um pouquinho sobre o nosso entendimento. Bora lá. Então tá, pergunta 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Aí os espíritos respondem. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Ou seja, o fluido universal, que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, é o que vai dar a condição do espírito agir sobre a matéria. E como são diferentes as matérias, esse fluido universal ele vai ser modificado. Não. O princípio vital. Você confundiu vital, então vai ser um princípio vital, né? Para um determinado organismo, por exemplo, de um animal, vai ser um, e para um ser humano, por exemplo, vai ser outro. O princípio vital, né, como o Ivan disse, ele, como tudo que foi criado por Deus, ele tem a sua criação, a sua fonte vem do fluido universal, que é a partir do fluido universal que é criado basicamente toda a composição do nosso corpo espiritual. E aí, nessa pergunta 65, os espíritos vêm trazendo para a gente a importância do princípio vital, que é de fazer essa união entre o corpo e a matéria. Sem o princípio vital, como a gente já vem falando desde do último vídeo, não seria possível fazer com que a gente conseguisse animalizar a matéria, né? Então a gente não conseguiria interagir aqui na Terra, o nosso corpo físico não ia servir de nada, a gente ia ficar estático. Então por isso eles usam essa, digamos, analogia de colocar a eletricidade para a gente conseguir compreender melhor o que os espíritos estão tentando nos trazer, né? Então seria como, sei lá, tipo um boneco, igual um boneco na tomada. Aí ele começa a ter movimento. Então a partir desse momento ele está animalizado. Sem essa fonte de energia, seria impossível qualquer interação que ocorre aqui na Terra. E é engraçado como, de certa forma, tudo está interligado, porque a matéria é uma variação do fluido cósmico universal. Aquilo que dá vida a ela, que é o princípio vital, também é uma diferente forma do fluido cósmico universal. Então, é interessante a gente parar para pensar de que, da mesma forma que tudo foi criado pelo mesmo ser que é Deus, ele também criou as coisas de forma que tudo se ligasse, né? De certa forma. Sim, e a gente consegue perceber que é como se fosse uma matéria-prima mesmo, né? Trazendo para o nosso conhecimento diário. Então é como se fosse uma matéria-prima, dali vai derivar diversas possibilidades diferentes, que são infinitas, né? Que a gente não conhece nem, sei lá, 1% disso tudo. É importante lembrar só uma coisa também, que esse fluido vital, como já foi dito em uma pergunta anterior, na pergunta 61, esse fluido vital ele está presente, né, apenas nos seres orgânicos, não nos seres inorgânicos. Eu vou até ler aqui, só porque é pequenininho mesmo a pergunta 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Eles respondem, a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada, ou seja, tem a presença desse fluido vital. Do princípio vital. Por isso a importância, né, da gente seguir a ordem cronológica das perguntas e de acompanhar os vídeos anteriores para a gente conseguir ter esse entendimento mais completo, né? E como o Ivan disse anteriormente, cada ser orgânico ele tem uma capacidade diferente
de suportar essa quantidade de princípio vital. Esse princípio vital é o que faz a gente continuar vivo aqui na Terra, né? A gente continuar em movimento. Então, quando a nossa cota de princípio vital, que foi estipulado para essa encarnação nossa, termina, a nossa vida termina. E cada pessoa vem com uma quantidade diferente, né? Cada ser, não é exatamente uma pessoa, porque como o Ivan disse, são todos seres orgânicos. Então também inclui os animais e as plantas. Só que cada um, na sua vivência, tem a necessidade de uma quantidade diferente. Isso daí vai mudar tanto de espécie para, sei lá, pessoa para pessoa mesmo, né? Vai ser de acordo com o compromisso que essa pessoa tem nessa encarnação dela. E não cabe a nós, né, decidir a quantidade, né, essa cota, como você disse, de fluido vital. Isso cabe aos co-criadores, né, designados por Deus, né, espíritos altamente evoluídos, que estão nos acompanhando desde o início da nossa caminhada e que têm um entendimento assim, muito maior que o nosso e que sabem o quanto a gente precisa para exercermos a nossa missão aqui na Terra. Então nós não devemos ficar questionando isso. A gente tem o fluido vital realmente que a gente necessita, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. E como a gente já falou antes também, em todo vídeo é importante a gente frisar isso, que nada acontece por acaso. Deus, ele é perfeito, então ele coloca cada ser no lugar onde que ele tem que estar, e tem pessoas não, né? Pessoas é uma forma de dizer, mas tem seres que estão em outros patamares que regem tudo isso, como o Ivan acabou de falar. Então, seres mais evoluídos que tomam conta de certas resignações para que tudo continue fluindo da melhor forma. E o que acontece se a gente, sei lá, tiver uma atitude equivocada? Eu acho que isso daí pode acabar interferindo na quantidade de fluido vital que a gente tem, né? O que vocês acham sobre isso? Mesmo porque o nosso corpo ele também tem uma grande parcela de responsabilidade no fato da nossa vida se manter ou não. Porque não adianta muito a gente continuar tendo fluido vital, continuar tendo o princípio vital, aliás, se o nosso corpo não tiver mais condições de abrigar a vida. E aí que entra a necessidade que a gente se lembrar também de cuidarmos de nós mesmos. E aí entra boa alimentação, exercícios físicos, buscar ao máximo fugir de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, porque as lícitas elas também, de certa forma, causam um grande estrago. A gente às vezes acredita que tá todo mundo ali bebendo, tá todo mundo ali fumando, que tem nenhuma lei contra isso, vamos se juntarem também. Só que às vezes mesmo essas próprias pessoas que estão nesse grupo, que estão consumindo álcool, que estão utilizando de tabaco, elas te indicam de você não entrar nesse vício também, se você consegue ainda se manter longe disso, porque, como a própria palavra indica, isso é um vício. É algo que muitas vezes a pessoa, depois que ela começa a consumir, ela não consegue mais aproveitar os bons momentos sem aquilo. E aí ela vai danificando o seu próprio organismo de forma que não era necessária, você não precisa disso para viver em si. Muito pelo contrário. E é um pouquinho engraçado para pensar nisso, que, por exemplo, no nosso lar a gente tem algumas passagens que indicam que os espíritos dizem para Luiz que a morte dele tinha sido um suicídio indireto, porque ele não buscava se cuidar, ele era muito promíscuo, ele tinha vício em álcool, em cigarro. E aí o câncer que ele teve, que encerrou com a vida dele, era causado pelos próprios maus hábitos. Então ele tinha na programação dele um tempo X de vida, e ele viveu um tempo relativamente menor do que isso, devido aos próprios maus hábitos. Então as nossas escolhas têm total influência, né? Na como que vai ser essa situação do nosso princípio vital.
Sim, então nós devemos tentar viver da melhor maneira possível, né, no sentido de nos cuidarmos, porque a gente tem que saber dar valor à nossa oportunidade, porque são muitos que queriam estar aqui nesse momento, seja para resgatar um débito, seja para uma missão mesmo, para evoluir. Então, nós temos uma grande responsabilidade se nós encerrarmos a nossa vida, mesmo que indiretamente, antes do tempo que foi designado, porque nós vamos estar acabando com uma oportunidade que era para ser realmente bem aproveitada, né? Então, eu acho que é isso, né? Acho que foi tudo dito. Mais alguma coisa? Mesmo porque Deus ele pode ser perfeito e nos dar o tempo que precisamos, mas Ele também quer que a gente, nós mesmos, busquemos aproveitar esse tempo que nós precisamos. Ele não vai nos obrigar a fazer isso, então a escolha é sempre nossa. E muitas vezes a vida parece que está decidida e que não dá para a gente fazer nada de bom, que nada nunca pode melhorar. Só que, mesmo nesses momentos difíceis, Deus ainda está conosco. Ele sabe que a gente ainda tem alguma força restando, e mesmo quando a gente não tem, Ele sempre nos deixa ao nosso redor, ou às vezes não tão próximas assim, pessoas às quais a gente pode buscar ajuda. Então, antes da gente pensar em como não existe mais esperança, a gente deve sempre buscar pensar sobre alguma coisa que ainda pode melhorar, porque sempre existe alguma coisa que ainda pode melhorar. Existe sempre alguma coisa que a gente ainda pode fazer. Às vezes a gente não consegue naquele momento, mas enquanto houver vida, ainda existe esperança. Muito bom. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha. Semana que vem tem mais um vídeo para vocês. E até lá.